E aí, preparado? Seja muito bem-vindo à primeira Masterclass da primeira semana do Engenheiro de Valor. Nesta aula, eu vou explicar para você todo o contexto, qual o funcionamento das 4 Masterclass, os conteúdos que nós vamos tratar nas 4 Masterclass e explicar toda a origem, de onde veio esse conceito, essa ideia de viver da engenharia, do engenheiro de valor, o método para se tornar um engenheiro de valor, enfim. Fique comigo, eu acredito que você vai gostar muito e tem muito conteúdo interessante aqui para você. Vamos lá? Eu vou dividir a tela aqui com você para que você acompanhe a forma como eu desenhei, como eu fiz esse mind map, onde eu coloco aqui as 4 Masterclass que nós vamos tratar, a de hoje, que vai ao ar no dia 30, a primeira Masterclass, a segunda aula no dia 1/4, a terceira aula no dia 3 e a quarta aula no dia 5, fechando então aí a primeira semana do Engenheiro de Valor. Eu vou usar dessa ferramenta para a nossa aula aqui ficar mais didática e vamos lá, vamos ser bem objetivo. Então eu vou fazer hoje a apresentação do conteúdo da primeira semana do Engenheiro de Valor. E eu vou começar fazendo uma pergunta que talvez seja uma pergunta que esteja todo mundo se fazendo nos últimos dias, diante de tanta coisa que está acontecendo. E agora? Primeira reflexão das tantas reflexões que a gente vai fazer. Mas eu quero emendar com uma outra pergunta. Eu não sei se você sabe, as empresas contratam 90% da sua mão de obra com base na qualificação técnica. Isso é muito óbvio, né? Isso é uma pesquisa feita por uma empresa chamada Page Personnel. Mas uma coisa, talvez você saiba disso agora, o que eu não sei se você sabe, é que 90% das demissões elas são feitas com base em alguma deficiência comportamental apresentada por essas pessoas, por essa mão de obra. Isso permite para mim tirar uma conclusão que eu quero dividir com você. Não basta ser engenheiro, a gente precisa se adaptar. Já foi o tempo que o diploma de engenharia pura e simples, eu não quero desfazer dele, pelo contrário, mas ele não pode ser um fim em si mesmo, ele é o início de uma caminhada e é aí que eu começo a estruturar todo o conteúdo, tudo que eu tenho, tudo que eu defendo, tudo que eu tenho para trazer aqui para você. Tá? Antes disso, vamos só dar uma contextualizada, vamos falar um pouco do mercado atual. Você já deve ter ouvido falar no termo o mundo VUCA. Esse termo ele foi cunhado lá na década de 70 pelo exército americano e ele diz respeito ao mundo volátil, incerto, complexo e ambíguo que a gente vive. Tudo acontece numa dinâmica muito rápida, tudo está interligado. Uma coisa que aconteceu lá na China ela já vai trazer reflexos imediatos no Brasil, muitas vezes em tempo real, muitas vezes com algum intervalo de tempo, como é o caso do coronavírus que está acontecendo agora. E o que vai acontecer conosco no dia de amanhã? É tudo muito incerto. Por outro lado, a complexidade por trás de um assunto como esse que está aqui hoje, que já é uma realidade para a gente, por outro lado, ele também é ambíguo, porque a gente nunca sabe, nós temos opiniões diversas a respeito de diversos assuntos, a gente vai falar disso daqui a pouco. Enfim, o mundo VUCA é uma realidade na nossa vida. Eu quero falar rapidamente sobre a economia. Existia, ou ainda existe, mas de uma maneira um pouco diferente, uma avaliação de possibilidade do aquecimento da economia. Considerando-se os resultados dos últimos trimestres, principalmente do segundo semestre de 2019 para cá, ele nos deu um otimismo muito grande, principalmente para nós na engenharia, do ponto de vista de que houve um ganho no que diz respeito à geração de postos de trabalho, por outro lado, houve uma diminuição das demissões em todos os aspectos no mercado. Eu usei como fonte disso relatórios do IPEA, mas eu trouxe aqui também dados do Ministério da Fazenda, que estimou para 2020 um crescimento do PIB de 2,4%. Olha que beleza!
Só que nesta semana o governo já fez uma outra previsão muito otimista de que o PIB neste ano ele vai estar zerado, ele vai estar equilibrado, não deverá haver nenhum tipo de crescimento. Isso por conta do contexto VUCA de tudo que tem acontecido nos últimos dias, nos últimos 15 dias aqui no país, de uma forma geral, principalmente. Mas um outro dado importante que eu quero trazer é que pesquisas também feitas por empresas relativamente à mão de obra e a aquecimento da economia, geração de postos de trabalho, etc., indicam que falta mão de obra qualificada no Brasil. Os postos de trabalho que existem, e quando eu estou dizendo existem, eu estou fazendo referência a alguns dias atrás, 15, 30, 60 dias atrás, existia o posto de trabalho, mas muitas das vezes a mão de obra não estava qualificada para a demanda que aquela empresa tinha para aquela mão de obra. Isso mostra que o defeito, entre aspas, que ele não é no mercado. O problema não está no mercado. O problema está onde? Se eu não estou apto para uma vaga que eu pleiteio no mercado, o problema é de quem? O problema é da vaga ou o problema é meu? Ah, mas está se exigindo muito e etc e tal, a gente não tem oportunidade. Bem, isso é um outro tema para uma outra discussão que a gente vai ver em outro momento. Aqui eu estou fazendo uma análise do ponto de vista geral do mercado para a gente poder entrar no nosso tema. Bacana? E aí, eu quero falar de expectativas. O IPEA aponta que existe uma carência, por isso ali o sinal negativo que eu coloquei, uma carência da mão de obra no que diz respeito a skills, a competências. E aí eu relacionei algumas que são as mais exigidas ou que são as mais destacadas nas pesquisas feitas por empresas aí que são players importantes nesse mercado. A primeira delas é a liderança por propósito. Isso não é ensinado na faculdade. Mas o que é a liderança por propósito? É não aquela liderança autoritária, mas aquela liderança que é feita com base na estratégia daquele negócio para o qual a gente está trabalhando. Essa é uma competência muito valorizada hoje em dia. As empresas têm propósito, as pessoas não compram, os clientes não são nossos parceiros, pura e simplesmente por uma questão econômica. Deve-se muito, ou tem-se muito buscado, uma questão relativa a propósito, a realização. E a nossa liderança ela precisa estar atrelada não somente ao que eu penso, mas da forma como a empresa exige de mim, da forma como a empresa se posiciona no mercado. Resiliência. No mundo VUCA, tudo que a gente precisa é ser resiliente para estar preparado para toda essa complexidade, para toda essa volatilidade. A gente precisa ter visão estratégica, no sentido de se antecipar para o que pode acontecer, para a gente se preparar antecipadamente, para a gente estar preparado para quando o problema vier a acontecer, se ele vier a acontecer, a gente ter possibilidade de criar cenários e se preparar para os diversos cenários para quando eles se apresentarem, a gente estar apto a atuar neles. Comunicação eficaz. A comunicação é um dos grandes males de uma forma geral, e as empresas têm valorizado muito isso, a pessoa que sabe se comunicar da forma correta. Não importa, ou melhor, a responsabilidade da comunicação é do emitente. Então, eu tenho que transmitir para você uma mensagem de uma forma clara, suficiente para que você entenda, não o que você quiser entender, mas sim a mensagem que eu estou buscando passar para você. Pensamento crítico e perspectiva é uma outra competência muito exigida atualmente, que é você não simplesmente aceitar uma situação, mas você se questionar, ou melhor, não só se questionar, mas você questionar aquela situação e avaliar todas as variantes e todos os resultados que poderiam acontecer em função de determinada decisão ou de determinada perspectiva no sentido de ótica, de você analisar o problema e de buscar enxergar o problema de uma forma diferente, porque talvez ele possa ter uma necessidade de atuação diferente. Trabalho em equipe, logicamente, porque num mundo tão complexo, hoje em dia, principalmente dia 28/3, as diversas equipes estão todas trabalhando home office, cada um com uma competência, cada um com uma função, com uma atribuição, trabalhando na sua casa. Se não houver integração,
é muito certo que o resultado do projeto, o resultado da execução daquela atividade, que ele pode ser comprometido. E relacionamentos é porque cada dia mais preza-se que as pessoas se relacionem melhor. Né? Já foi o tempo daquela pessoa que vivia quietinha no mundinho dela, ela com ela mesma e pronto. Por outro lado, tem um ponto positivo aqui nas expectativas de mercado, no relatório do IPEA, voltando um pouco, que é a versatilidade do engenheiro. Olha só, apenas 41% dos engenheiros hoje empregados no mercado atuam nas suas funções originais. Significa, tem duas óticas, né? Uma positiva, que nós somos versáteis o suficiente para atuar em outras áreas e 59% de nós atuam em outras áreas. Algumas pessoas, de repente, podem fazer uma leitura negativa desse dado, no sentido de que o engenheiro está quebrando galho em algumas funções. Essa é uma questão muito importante que a gente vai tratar aqui ao longo dessas 4 aulas nessa semana. Vamos lá mudar de assunto um pouco, um assunto importante, eu até coloquei uma seta destacando aqui, que é o Covid-19, que é vamos dizer assim, essa força invisível aí, mas que está sacudindo a gente e que está causando uma série de discussões, de instabilidade, tanto do ponto de vista de saúde pública, quanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista das pessoas que, de uma certa forma, se viram obrigadas ao isolamento e algumas pessoas não estão tendo não estão sabendo tratar isso de uma forma mais equilibrada emocionalmente, enfim. Existe uma expectativa de que poderão acontecer aqui no Brasil ou de que poderão acontecer de uma forma geral até 1 milhão de mortes. É um dado muito forte, muito grande, que ele tem causado, de uma certa forma, aqui, principalmente depois de uma declaração do nosso presidente, dias atrás, de uma dicotomia. Nós temos, por um lado, aquelas pessoas que defendem a saúde. Por outro lado, as pessoas que defendem que a economia não pode parar, que o país não pode parar por conta de uma situação. E agora há pouco, antes de gravar, de vir gravar aqui essa aula, eu vi uma postagem do Ricardo Amorim no Instagram, onde ele fala o seguinte, uma coisa que há que se considerar é a saúde, ela não pode entrar em colapso. Então, esse isolamento, ele é muito importante, principalmente nesse primeiro momento. Nós não estávamos preparados para isso, até que a gente se equipe e se prepare, se estruture, para aí sim a gente voltar a pensar na economia. Então, num determinado momento, que até onde eu sei, ou pelo meu entendimento, não se pode precisar datas ainda, mas essa curva de crescimento, ela precisa ser achatada do ponto de vista de achatar o crescimento da contaminação, né? E que vai trazer sim as consequências para a economia, mas por outro lado vai dar uma segurança para a saúde, porque a saúde melhor preparada vai permitir que esse isolamento ele venha sendo desfeito aos poucos para que a economia volte a crescer, e é nessa segunda parte aí, eu sempre otimista que sou, que eu me apego. Então, diante de um momento de instabilidade desse, na minha cabeça, nós temos 2 opções. A primeira delas é desesperar. E muitas pessoas vão por ela. Eu não, só coloquei ela aqui porque se ela existe, eu acredito que eu tenho que colocá-la. Mas eu sou mais da segunda opção, que é da autorresponsabilidade. O que quer dizer autorresponsabilidade? É nós assumirmos, de fato, que tudo que acontece conosco é nossa responsabilidade. O vírus está aí, o vírus aconteceu. A economia, de uma certa forma, vai ter aí as suas consequências, muita coisa vai acontecer, não tem como não acontecer, mas e eu? Como que eu reajo nisso tudo? O que está dentro das minhas possibilidades e que eu posso fazer para mim mesmo? Longe de mim querer, vaidade é uma coisa que não faz parte mais da minha vida, já pode até ter feito em algum outro momento, mas no que diz respeito a mim, Alexandre, eu criei a primeira semana do Engenheiro de Valor
eu criei esse conteúdo que eu estou apresentando para você. É uma forma que eu encontrei de vencer, inclusive uma barreira minha, porque eu sou das antigas, eu sou muito do presencial, e o mundo digital, a partir de agora, quer eu queira, quer não, ele vai fazer parte da minha vida, como ele está fazendo parte da vida de milhões e milhões de pessoas. Então eu preciso me adaptar a essa realidade. O que eu posso fazer para mim mesmo? Sentar e chorar, ou eu vencer as diversas barreiras que eu tenho para me adaptar a uma realidade que eu não posso combater, que eu não posso ir contra ela? E aí eu deixo a mesma pergunta para você, mas eu já tiro aqui duas conclusões que também eu quero dividir com você. Uma delas é que é preciso se qualificar cada vez mais em cima de todo esse cenário que eu coloquei aqui para você. É claro, na minha cabeça, que é preciso se qualificar. E tem uma boa notícia que eu trouxe para você, que você não está sozinho. É por isso que a gente está aqui agora conversando, porque eu preparei esse material, eu venho trabalhando ao longo dos últimos 5 anos para poder ajudar os engenheiros, ajudar os engenheiros, os estudantes, os engenheiros recém-formados, os engenheiros desempregados, os engenheiros que estão empregados, mas que estão insatisfeitos, aqueles que querem empreender, primeiro, melhor se posicionar no mercado de trabalho e encontrar de fato o seu valor. Para que não precisem se sujeitar a subempregos, a baixos salários ou ficarem insatisfeitos com a sua profissão. Nós escolhemos essa profissão que é muito nobre. Eu costumo dizer que nós engenheiros somos insubstituíveis, indispensáveis. Não quer dizer que nós sejamos mais fodas do que ninguém. Nós somos sim muito importantes e qualquer que seja o crescimento que esse país vá passar por ele, nós somos peças fundamentais. Por isso eu digo que nós somos indispensáveis e insubstituíveis. No entanto, isso não é um fim em si mesmo e nós precisamos nos adaptar a essa realidade. Essa é a minha ideia de uma forma geral, é isso que eu defendo e agora eu vou justificar para você de onde veio tudo isso e eu preciso te contar um pouco das minhas experiências. Espero que você esteja acompanhando até aqui. Vamos lá, deixe-me só tomar um golinho d'água. Eu quero te falar mais 2 itens então. O primeiro deles eu chamo de o trem da minha vida. Quem me conhece, talvez imagine o que eu vou falar aqui. Não necessariamente. Nem tudo parece o que é. Para quem não me conhece, sim, vai ser uma novidade, eu tenho certeza. Mas para quem me conhece, eu quero dizer que eu sempre busco trazer coisas novas. Diante de tanta volatilidade, instabilidade, complexidade e ambiguidade que o mundo VUCA nos apresenta, a gente precisa estar sempre preparado, estar sempre renovando, estar sempre trazendo coisas novas. E esse é o pulo do gato, e é aí que eu quero pegar você, se você tinha pensado que iria ver ou ouvir mais uma vez do mesmo, para quem já conhece a minha história. Para quem não conhece, vamos lá. Eu brinco que a minha vida, que na minha história eu tive um trem, que eu chamei de trem da minha vida, é porque eu não queria ser engenheiro civil. Eu acabei sendo engenheiro civil, me tornando engenheiro civil, por um contexto da situação. Eu sou de Mariana, tenho uma faculdade em Ouro Preto, a minha família não tinha condições de me permitir fazer o que eu queria fazer, que é ser engenheiro mecânico aeronáutico, e eu acabei tendo que fazer opção por uma das 4 engenharias que tinha aqui na universidade naquela época. Eu acabei fazendo engenharia civil, me apaixonei pela engenharia civil, e aí neste ano, em agosto agora, eu faço 32 anos de formado na engenharia, e por 28 anos eu digo que eu andei num trem que a minha mãe tinha botado. É porque eu não queria ser aquilo que eu acabei me tornando. Mas não tenho nada contra isso. Na verdade, eu tenho que agradecer muito a minha mãe e ao meu pai por terem me proporcionado ter o estudo, o conhecimento, a educação que me deram e terem me tornado o profissional e a pessoa que sou hoje. Vamos lá. Mas, em determinado momento da minha vida, 28 anos de formado, 5 anos atrás, no início de 2016, eu estava meio aborrecido com a engenharia, estava muito aborrecido com a minha profissão, por conta do contexto econômico que a gente estava vivendo, mas, na verdade, eu não conseguia enxergar que a minha postura, que o meu posicionamento naquele contexto,
que ele podia estar errado no primeiro momento. Eu achava que não, estava tudo errado menos eu. E aí eu resolvi abandonar a engenharia. Algum tempo depois, a minha filha fez Enem, a minha filha se matriculou em engenharia civil na Universidade de Ouro Preto, indo contra a minha vontade. Eu queria que ela fosse para a área de saúde, fazer odonto, por exemplo, para ter uma vida mais tranquila. Até que um dia ela me disse, eu sentado aqui nesse lugar onde eu estou gravando esse vídeo, que era na mesa da nossa sala de jantar, e ela virou para mim com os olhinhos cheios d'água e falou assim: pai, mas é o meu sonho, você não vai me apoiar? E esse foi um dos momentos em que eu passei a refletir. Da forma como eu havia vivendo a minha vida na engenharia e os problemas que poderiam haver na engenharia e os problemas que poderiam haver comigo e como eu estava inserido nesse contexto. E aí foi quando a ficha, por exemplo, começou a cair. E eu enxerguei que o problema não era a engenharia. Eu cheguei à conclusão de que o problema era eu. Então, eu não precisava abandonar, mas eu precisava me posicionar de uma forma diferente. E se a forma como eu vinha me posicionando ao longo de mais de 20 anos, sendo empreiteiro de obras públicas, não estava me trazendo a tranquilidade e os resultados e a felicidade que eu queria, eu deveria mudar. Se eu não posso mudar o sistema, que eu mudasse o meu posicionamento. E aí eu comecei a pensar de que forma que eu poderia colocar os meus conhecimentos e a minha experiência à disposição da minha filha para que ela buscasse se tornar, ou para que ela conseguisse se capacitar e se tornar uma profissional que vivesse satisfeita junto com aquela escolha da profissão que ela fez. E eu comecei a estudar, conheci o coach, procurei a Sociedade Brasileira de Coach, que é a melhor escola de coach no Brasil, que é a escola pioneira do coach, uma referência internacional, e me graduei como Master Coach lá pela SB Coach. Hoje eu sou franqueado dela também, mas enfim, não cabe aqui, é só para que você entenda. E enxerguei nesse movimento de pesquisa um gap onde eu poderia fazer de fato a minha atuação profissional. Porque as pessoas continuam saindo da faculdade sem uma base do que é o mercado cá fora. A faculdade forma os estudantes hoje, os engenheiros, com a melhor competência técnica que a faculdade pode ter. Mas isso é uma condição necessária para o mercado, mas ela não é suficiente. E aí a gente volta lá na primeira pergunta e na primeira conclusão que eu cheguei quando nós começamos essa aula. Não basta ser engenheiro, você precisa ser um engenheiro diferente. E aí eu dei o nome para o engenheiro diferente, que seria o engenheiro de valor. É possível sim viver da engenharia, desde que você seja um engenheiro de valor. E aí a gente entra no segundo tópico desse item aqui das minhas experiências. Mas o que é um engenheiro de valor? No meu conceito hoje, o engenheiro de valor é um engenheiro que atua sob 3 forças que eu chamei aqui da tríade do engenheiro de valor. O engenheiro de valor não é aquele engenheiro que trabalha sobretudo. Todo mundo já deve ter ouvido essa frase. Meu filho, vá para a escola, tire boas notas, que você vai para uma faculdade, você vai ser um bom aluno na faculdade, isso vai te garantir um bom emprego, que você possa se aposentar. Eu defendo o movimento contrário. Não me basta ter um diploma de engenheiro, pegar minha carteira de trabalho, colocar debaixo do braço e procurar um emprego. Que emprego eu quero? A engenharia, qualquer que seja ela, a atuação é muito ampla. Qual o meu objetivo na engenharia? Por que eu escolhi aquele determinado curso? Qual a área que eu quero atuar? O que eu quero fazer? No meu caso, engenheiro civil. Engenharia civil é muito ampla. Eu poderia atuar em estradas, eu poderia atuar em aeroporto, eu posso atuar com pré-moldados de concreto, eu posso atuar em estrutura metálica, eu posso atuar em geotecnia, contenção de encostas, pavimentação, reformas, construção de condomínios, obras verticais.
trabalhar com steel frame, construção industrializada, trabalhar com madeira, eu posso ser um construtor de pontes, trabalhar com concreto protendido, com concreteira, enfim, eu tenho N possibilidades. Qual o meu objetivo? Eu defendo, e aí eu pego emprestado uma frase que o gato de... Esqueci o nome do gato, do filme Alice no País das Maravilhas, ou do livro, todo mundo já deve ter lido ou visto, que em determinado momento ela perdida, ela pergunta para o gato onde ia aquele caminho, né? Onde que aquela estrada iria dar, e o gato fala, para onde você vai? Ela fala, não sei, eu estou perdida mesmo. E o gato falou, então qualquer caminho serve. Ou seja, se você não sabe onde vai, se você não tem um objetivo claro, você não vai chegar a lugar nenhum. Então eu defendo que para ser engenheiro de valor, primeiro você deva definir um objetivo na sua vida profissional. O que você quer da sua vida? O que você quer para a sua vida? Felicidade é a segunda força da tríade. Mas felicidade, Alexandre, você está falando que eu devo ser feliz? Eu falei, claro que sim. Sócrates já defendia isso há mais de 2.500 anos atrás, que a felicidade é a única coisa comum a todo ser humano. Todo mundo busca felicidade. De uma forma ou de outra, a felicidade ela está implícita em tudo que a gente faz na nossa vida. Eu havia gravado essa aula no dia 20 de março, exatamente porque o dia 20 de março é o Dia Internacional da Felicidade, celebrado pela ONU. Eu vou aproveitar e fazer um pequeno parêntese aqui. Flora Vitória, presidente da Sociedade Brasileira de Coaching, foi minha professora no curso de Positive Coaching. A Flora, ela é considerada a embaixadora da felicidade no Brasil. Ela é formada em psicologia positiva, ela é mestre em psicologia positiva pela Universidade da Pensilvânia e é uma pessoa com quem eu aprendi muito. Gratidão, Flora, é uma pessoa adorável e eu aprendi a pensar na felicidade com a Flora. E a felicidade, ela faz parte hoje da ONU, de estudos da ONU, e no dia 20 de março, por ser o Dia Internacional da Felicidade, todo dia 20 de março de todo ano é divulgado um relatório, o World Happiness Report, relativo a 2019, né, foi divulgado agora na semana passada. O país onde o índice de felicidade é maior no mundo é a Noruega. O Brasil está no 32º lugar. E aí, de repente, alguém fala assim, pô, os 10 primeiros países são da Europa. E alguém fala assim, mas também a Noruega é uma situação assim, é um país rico, as pessoas vivem felizes. Enfim, eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itens que compõem, vamos dizer assim, o cálculo ou a aferição desse item da felicidade. Não é só grana. O PIB per capita, olha, não o PIB do país, PIB per capita. O apoio social que as pessoas têm, a vida saudável, a expectativa de vida, liberdade, generosidade e ausência de corrupção. São índices, alguns deles até abstratos, para poder, como é que você mede liberdade? Né? Em qual contexto que a liberdade é medida, que a generosidade é medida. Mas, enfim, a felicidade ter se tornado, nós termos um dia da felicidade, a felicidade ter se tornado o que ela é hoje, foi uma iniciativa de um dos menores países do mundo, o Butão, onde é um país da Ásia, onde eles não só medem lá, por exemplo, o PIB, lá é medido o índice de felicidade, como se fosse assim, o PIB da felicidade. Eu não sei explicar direito aqui, porque é uma questão muito pontual lá do Butão, aqui no Brasil a gente não tem, mas é muito interessante. Mas eu quero voltar nesse contexto, eu coloquei isso tudo aqui para que você veja que a felicidade, se ela faz parte da nossa vida, por que ela não deve fazer parte da nossa vida de uma forma explícita? Eu faço determinada coisa porque eu quero ser feliz. Se eu julgar que de alguma forma aquilo não vai me fazer feliz, por que eu vou fazer? Por grana? Então, uma outra reflexão que eu coloco para você, mas eu sustento toda essa minha tese do engenheiro de valor, então, primeiro, objetivo, segundo, felicidade e terceiro, atitude. Bem, mas o que você quer dizer com atitude?
Atitude é atitude. Atitude é pegar para fazer, é ser proativo, é não ficar esperando dos outros, é ter autorresponsabilidade. Apesar de tudo que está acontecendo nesse mundo VUCA, que atitude você vai tomar? Você vai ficar esperando o governo falar que você pode sair de casa para você buscar se qualificar e procurar aquele velho emprego onde você vai brigar por vale transporte e ticket de refeição? Eu não estou dizendo que não deva brigar por isso, mas é nisso que você se baseia, é por isso que você se mede, o seu valor está nisso. Isso talvez seja muito pequeno, desculpa a minha forma de colocar, mas eu acredito dessa forma, por isso que eu defendo e estou falando aqui dessa forma, mas eu acredito que a gente precisa incorporar, a gente precisa refletir, a gente precisa entender que nós podemos ser muito mais do que a gente é. Daqui a pouco eu vou trazer uma frase do Papa Francisco, mas voltando aqui na tríade, objetivo, felicidade e atitude, para mim são os 3 pontos principais que sustentam o que de fato é um engenheiro de valor. Mas quais as vantagens de ser um engenheiro de valor? Eu trouxe 10 aqui que eu vou citá-las uma a uma. Primeiro, a capacidade ou a possibilidade de mudança de mindset. Mindset, eu tenho até um amigo que detesta essas palavras, assim, que são chamadas hoje de buzzwords, mas é interessante, é muito importante a gente entender que a gente pode pensar diferente da forma como a gente pensa. Algumas pessoas usam o termo pensar fora da caixinha. Eu brinco que eu já mandei, assim, por mim, joga a porra da caixinha fora. Então a gente deve pensar de uma forma diferente, sim, porque existem possibilidades diferentes daquela na qual eu penso, na qual eu entendo, e que ela pode ser mais útil em todo o contexto. Se eu continuar pensando que existe uma lei federal lá de 1960 e não sei quanto, que fala que o piso salarial do engenheiro é 8,5 salários mínimos e que por isso, simplesmente por isso, eu devo ganhar 8,5 salários mínimos, que hoje daria em torno de R$ 8.500, na minha opinião, eu estou morto. Não é por aí. O meu valor ele não pode ser medido por uma lei. O meu valor, na minha concepção, ele tem que ser medido. Aqui agora eu estou usando valor no sentido financeiro. Ele deve ser medido pelo resultado que eu dou para a empresa. Porque aí é dessa forma que a empresa mede, é dessa forma que a empresa avalia. Então a gente precisa um pouco abrir aí eu pensar diferente, ou abrir a possibilidade de adoção de um mindset de crescimento, que é um mindset que pensa para frente positivo, sempre aberto a novas possibilidades. Autoconhecimento. Se a gente não se conhecer primeiro, dificilmente a gente vai conhecer o outro e dar resultados melhores ao que se espera da gente. Autodesenvolvimento. Ela está diretamente relacionada. Eu preciso me autoconhecer para eu também me autodesenvolver, principalmente naqueles pontos que são importantes, mas que eu ainda não tenho. Se eu não abrir o meu mindset, se eu não desenvolver o meu autoconhecimento, muito provavelmente eu não vou conseguir o autodesenvolvimento. E aí entra o desenvolvimento de novas skills. Muitos de nós engenheiros, é da nossa natureza, por conta da nossa formação técnica, a gente se especializa, sempre tecnicamente. Tem pessoas que têm 10 na faculdade, em tudo é aquele foda dos fodas. Tem pessoa que fez uma especialização, uma pós-graduação, um mestrado no MIT, em Harvard, na Sorbonne e etc e tal. Enfim, em determinado momento, como é que você vai aplicar aquilo tudo que você está buscando? Não é só conhecimento técnico que a gente precisa desenvolver novas skills. São essas novas skills que nos garantem ou não uma continuidade no mercado. Trabalhar como PJ é uma outra possibilidade que às vezes o mercado nos impõe. É claro que é muito mais confortável, e a nossa mãe, a minha também queria lá atrás, que eu tivesse uma carteira assinada num determinado emprego onde eu pudesse me aposentar. Era o sonho da minha mulher que eu saísse de casa de botina e de uniforme para trabalhar numa determinada empresa, que eu saísse todo dia às 7 horas da manhã e voltasse às 5 horas da tarde.
Isso é natural, porque são pessoas que gostam da gente, são pessoas que querem proteger a gente, que querem ter a gente por perto. De repente, era interessante para a gente também, mas nem sempre isso é possível. E muitas das vezes a gente precisa atuar como PJ, seja do ponto de vista de prestação de serviço, porque muitas empresas estão exigindo essa condição, como também no sentido de empreender em alguma atividade. O empreendedorismo, mais do que nunca, ele passa a ser importante. Mas não é empreendedorismo que eu estou dizendo de abrir um boteco ou abrir um salão de beleza porque eu não tenho emprego, porque eu não tenho o que fazer. Não, é no sentido de oferecer alguma coisa com propósito, e a gente vai falar isso na próxima Masterclass. Protagonismo é a gente realmente ser o motorista da nossa nave, é a gente pegar as rédeas da nossa vida e de buscar aquele resultado em função do que a gente quer de fato. Ser feliz fazendo o que ama, eu já falei ali da importância da felicidade, mas fazendo o que ama. Definindo uma área que eu quero, eu vou buscar entender melhor aquela área, as empresas que atuam naquela área, e me adaptando às situações, sim, eu posso ser feliz. Uma frase importante do Steve Jobs, que eu já li em algum lugar, não sei onde, mas é uma frase famosa, é de que a gente passa grande parte, né, a gente passa aí mais de um terço da nossa vida no trabalho. E é natural que a gente queira ser feliz no trabalho, mas para a gente ser feliz, a gente precisa fazer alguma coisa que ama. Mas para a gente fazer alguma coisa que ama, a gente precisa fazer bem feito aquilo, né? Então, assim, as coisas estão muito relacionadas. Para a gente ser feliz, a gente precisa ser bem feito, fazer bem feito, e para a gente fazer bem feito, a gente precisa amar o que a gente está fazendo. Viver de engenharia é onde eu quero chegar, né? Ou seja, a gente colocando tudo isso no bojo, eu acredito plenamente, e há 4 ou 5 anos que eu atesto isso, que é possível viver da engenharia e é possível ser feliz, porque eu dei uma guinada total na minha vida, e é isso que eu venho fazendo a partir do momento que eu me abri às adaptações. E ser uma pessoa melhor. Eu coloco isso como uma competência, ser uma pessoa melhor. Pô, mas isso não deveria ser uma obrigação da gente? Deveria, mas será que a gente é? Às vezes a gente quer ser uma pessoa melhor, mas querendo que o outro melhore, não a gente. Tem mais 4 tópicos aqui então para a gente poder fechar essa Masterclass. Tem uma lenda Cherokee, muitos de vocês talvez conheçam, talvez não. Algumas pessoas conhecem como uma lenda, a história dos 2 lobos. A informação que eu tenho é que é uma lenda. Cherokee era uma tribo indígena americana, e um dia lá um índiozinho havia brigado, enfim, ele estava com um sentimento de raiva e foi falar com o avô dele, que era o pajé da tribo, e como é que ele fazia para... Ele não estava se sentindo bem com aquele sentimento que ele estava nutrindo com relação a alguém que tinha feito mal para ele. E o avô, né, o pajé, explicou para ele que é o seguinte: dentro de nós vivem 2 lobos. Um lobo bom e um lobo mau. Não é o lobo mau dos 3 porquinhos, mas é um lobo mau. E esses 2 lobos, eles vivem em constante conflito, em constante guerra. O lobo mau quer que a gente faça coisas ruins, como, por exemplo, raiva, vingança, agressividade, egoísmo. E o lobo bom quer que a gente seja mais complacente, quer que a gente seja, que a gente tenha empatia, que a gente entenda o outro lado das pessoas, que a gente tenha um sentimento de compaixão. E aí ele pergunta para o avô qual lobo que vence. E o avô fala que é aquele lobo que a gente melhor alimentar. Existe uma outra versão, e eu confesso que eu gosto mais dessa segunda versão, é que a gente não deve alimentar somente o lobo bom. Porque o lobo mau, ele traz um equilíbrio para a gente. No mundo VUCA, é o lobo mau que vai fazer com que a gente seja competitivo. E eu não estou falando da competição aqui de dar rasteira em alguém. Mas se a gente fica parado, o mundo nos atropela, as pessoas nos atropelam. Então eu defendo que nós devemos, ou que a gente deva buscar o equilíbrio entre os 2 lobos, que a gente deve sim alimentar o lobo mau que há em nós, o lobo preto,
mas porque também em algum momento ele é tratado como o lobo branco e o lobo preto, enfim. A gente deve buscar esse equilíbrio, porque é o equilíbrio que vai fazer com que a gente seja mais feliz na nossa vida em todos os aspectos. Eu falei agora há pouco do Papa Francisco, numa celebração dessa semana. Ele falou que a fé liberta do medo e nos dá esperança. Eu trouxe essa frase aqui porque eu acho que ela é muito presente. Eu peguei essa frase ontem. Ela é muito presente e eu acredito que a gente precisa sim ter fé. E aqui eu não estou falando de religiosidade. Eu estou falando, nem queria entrar no lado espiritual, mas a gente ter fé inclusive em nós próprios, que nós podemos superar os nossos medos e acreditar que a gente pode ser melhor ou pode ser maior do que a gente é hoje em função de qualquer problema externo que esteja acontecendo, desde que a gente se prepare, etc, etc, etc. E uma outra frase aqui é: acredite no que você faz e ensine o que você ama. Eu aprendi essa frase com um grande professor e mentor que eu tenho, que se chama Rodrigo Cardoso, uma grande pessoa. E o dia que eu ouvi essa frase, o Rodrigo falando nessa frase, eu decidi que eu tinha que mudar. Acredite no que você faz. Eu acredito no que eu estou fazendo aqui agora. E ensine o que você ama. Eu estou tentando ensinar para você que existem caminhos, de repente, diferentes daqueles que você conhecia, mas que você pode trilhar para você viver de engenharia. Então, eu quero te convidar a continuar assistindo às outras Masterclass. Eu espero que você tenha gostado. Aqui eu coloquei para você da forma mais transparente possível tudo que eu acredito, tudo que eu gosto, tudo que eu valorizo, porque eu coloquei que a minha missão é contribuir para o melhor desenvolvimento da engenharia, partindo do desenvolvimento das pessoas que fazem a engenharia. Para isso, as pessoas precisam ter, no meu entendimento, objetivos claros, a felicidade acima de tudo nas suas vidas e a atitude de fazer acontecer aquilo que elas querem. E se de repente, daqui a 1 ano, 5 anos, eu receber um e-mail seu dizendo que essa aula, que essa Masterclass da primeira semana do Engenheiro de Valor contribuiu para que você conseguisse dar um passo a mais forte, mais longe, mais seguro, pode ter certeza, amigo, que eu vou ficar muito mais feliz em saber que pelo menos uma pessoa eu ajudei e essa, na verdade, é o cumprimento da minha missão. Eu agradeço você por ter ficado, por ter assistido. Eu acredito que eu cumpri aqui com todo o conteúdo. Não, minto. Já ia encerrando antes de falar o método. Opa, desculpa. Então, para que você viva de engenharia, você precisa ser um engenheiro de valor. E para você ser um engenheiro de valor, você precisa seguir o método, que é o método que eu criei. A gente vai falar nisso nas próximas Masterclass. Na segunda Masterclass, ou melhor, na segunda Masterclass, eu vou falar dos 2 primeiros passos, depois os outros 2, depois os outros 2 para a gente fechar no dia 5 apresentando os 6 passos. Eu criei um método que se chama EV6. EV6 no sentido de que é engenheiro de valor 6 passos, ok? Então, na primeira Masterclass, hoje, deixa eu voltar o zoom aqui. Opa! Na primeira Masterclass hoje eu apresentei o contexto geral, apresentação e generalidades. Na segunda Masterclass, no dia 1º, eu vou apresentar para vocês o primeiro passo, que é onde tudo começa, formei agora, que é uma frase que traduz muito a insegurança do engenheiro recém-formado, do estudante que está prestes a se formar. Eu vou apresentar para vocês o método de Epicteto. Eu não vou dar spoiler agora, eu só estou dando o nome que eu dei para os métodos ou para os passos, tá? No dia 3/4 nós vamos falar o passo 3 e o passo 4. O passo 3 é o mindset de engenheiro, como eu acredito que o engenheiro possa passar a pensar para aí ele passar a agir e ter sucesso na sua vida. No passo 4, eu dei o nome de método da Gisele. Gisele aqui vem de Gisele Bündchen mesmo, porque ela fazia um comercial de televisão onde ela dizia o seguinte: você no controle sempre.
ela falava o nome da empresa e você no controle sempre. Ela dizia respeito ao controle remoto, mas eu estou dizendo a você no controle da sua vida. Né? Eu peguei emprestado essa frase da Gisele e na quarta Masterclass, no dia 5, nós vamos encerrar a semana apresentando para você os outros 2 passos. O método do super-homem no passo 5 e o que eu chamo de engenheiro essencial. E com isso a gente conclui os 6 passos do método EV6, que cumprindo esses passos, eu não tenho dúvidas de que você se torna um engenheiro de valor e aí sim você pode viver da engenharia. Um grande prazer estar aqui com você. A gente se vê então na próxima Masterclass. E uma outra coisa. Comenta aqui embaixo do vídeo, você tem espaço para comentários? Comenta, fala o que você achou, o que você gostou, o que você não gostou, pode fazer críticas, eu estou aberto a elas. E principalmente, se o tema que eu falei aqui agora contribui ou já marcou alguma coisa em você, coloca lá, divide com a gente, eu vou ter o maior prazer em responder um por um dos comentários que forem colocados. Ok? Nós nos vemos na próxima Masterclass. Um grande abraço. Valeu. Tchau.